Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O tema do culto desta noite é em comunhão na missão. Nossa missão de fazer discípulos, pregar o Evangelho a toda criatura. Deus abençoe cada um que está presente, aqueles que irão chegar, possamos cultuar o nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, e que todos os atos do culto sejam para a honra e para a glória do nosso Deus. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Vamos adorar ao nosso Deus, fazendo a leitura do Salmo número 96, de forma alternada. Convido os irmãos para de pé fazermos a leitura deste Salmo, Salmo de número 96. Peço que os irmãos coloquem de pé para fazermos a leitura deste salmo de forma alternada. Cantai ao Senhor um cântico novo, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos estamos diante dele, força e formosura do seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que ele há, regozijem-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Eu destaco os versos 2 e 3. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Vamos ter ainda uma palavra de oração, de adoração ao nosso Deus. Quero pedir ao nossa irmã Antônia que nos conduza nesta oração de adoração. Senhor, grandioso Deus, maravilhoso, queremos, o Pai, nesse momento te adorar, Senhor, pela tua santidade, pelo teu amor, pela tua grandeza, Pai, por tudo, Deus, de melhor que tu és, Pai. Amém. Louvamos o teu nome, Senhor, Deus amado, porque até aqui, Senhor, tem cuidado de nós, Pai. Obrigado, Senhor, pelos teus grandes feitos, Senhor. Obrigado pelo cuidado divino, Deus, com cada um aqui, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, porque se estamos aqui, ó Deus, é porque o Senhor cuidou de nós até aqui, Pai. Amém. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, pelos teus grandes feitos, pelas tuas maravilhas, Pai. Que nós possamos anunciar, Senhor, entre as nações, as tuas maravilhas, Pai. Amém. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor ainda, entoando o hino, linda melodia, hino número 104. Louvemos ao nosso Deus. Mais do que milhares, é Cristo.
2, momento de contrição, de confissão de pecados. Vamos usar esse texto para a nossa meditação nesse momento. Salmo 103, versos de 1 a 14. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem reverentemente. Salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Até o 14, desculpa. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Queridos, nós louvamos a Deus porque, conforme diz o verso 10, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. E o verso 11, a grande é a sua misericórdia para com os que o temem. Para aqueles que temem a Deus, o Senhor não os trata de acordo com os seus pecados, com as suas iniquidades, porque aqueles que o temem são aqueles que são pecadores confessos, pecadores que se arrependem, pecadores que alcançam em Deus graça e misericórdia, porque temem a Deus, reconhecem o seu pecado, colocam diante dele, pedindo o seu perdão. E o texto sagrado diz que nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Então é o momento de nós confessarmos ao Senhor os nossos pecados, nossas faltas, nossas falhas, nossas omissões, nossas ações. Cura sua cabeça nesse momento, vamos orar a Deus, pedindo-lhe perdão, confessando a Ele os nossos pecados. Pedindo nossa irmã pela isso que nos conduz a sua oração. Pai querido, Deus onipotente, louvado, Senhor, engrandecido seja o teu santo nome, sempre, Deus, porque o Senhor é um Deus que nunca nos desampara, o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós, dos teus filhos, até porque a tua palavra nos chama de filhos amados. Nós louvamos o teu nome, pelo Deus maravilhoso que tu és. Tu é o Deus que consola, Senhor, no momento de tristeza, no momento de dificuldade. O Senhor é um Deus que nos abraça na hora da nossa necessidade. Nós nunca estamos sozinhos, Deus, porque temos o Senhor conosco. E como acabamos de ouvir, o Senhor, Deus que também perdoa, Senhor, os nossos pecados. O Senhor nos conhece, sabe que somos pó, somos imperfeitos, somos santos e separados para o Senhor. Mas somos pessoas que pecamos e te pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Perdão, Senhor, pelos pecados cometidos, aqueles que a gente nem sabe que cometeu, mas que o Senhor entristeceu o coração. O Senhor tenha misericórdia e nos perdoa. Abençoa, Senhor, toda a direção desse culto, tudo que for falado aqui em teu nome. Que venha, Senhor, ficar nos nossos corações, nas nossas mentes, possamos meditar dia e noite na tua palavra, porque ela é o caminho que nos leva ao céu, e que nos ensina, Senhor, a amar a ti sobre todas as coisas e o nosso
aqui, Senhor, também te adorando, por motivo de enfermidade, que o Senhor venha levar a cura segundo a tua vontade e a necessidade de cada um. Fica conosco, abençoa o teu filho, Deus, que trará o recado da tua palavra aos nossos corações, porque a tua palavra é a carta escrita para nós. Que ele seja iluminado pelo poder do teu Santo Espírito, Deus, e fale os nossos corações. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo. É no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém. Nós ainda em confissão, vamos cantar ao Senhor o hino Súplica do Redimido. Vamos fazer desse hino também a nossa oração de confissão, oração cantada. Peço que a igreja se coloque de pé ao som para cantarmos ao Senhor. Capítulo 29, faremos a leitura dos versos 1 a 9. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versos de 1 a 9. Esse é um momento de consagração ao nosso Deus, onde consagraremos dízimos, ofertas, onde a igreja sustenta, cultua a Deus também, por meio das suas ofertas, por meio do sustento da sua igreja, a semelhança do povo de Israel, que sustentava a igreja, ofertava para o templo. Então, 1 Crônicas, capítulo 29, versos de 1 a 9. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho,
O único a quem Deus escolheu é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, e bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de várias cores, de mosaicos e de toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mãos dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e os de 100, e até os de 200, sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para os tesouros da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Jesúlita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Então, esse é um momento de consagração ao nosso Deus. Os irmãos também que vieram aí preparados para trazer o gasofilaço, seus dízimos e ofertas para a casa do Senhor, podem trazer neste momento e vamos então consagrar a nossa vida a Deus, assim como os homens do passado consagravam, trabalhavam para a casa do Senhor, para a obra do seu Deus, em todas as frentes, também nas suas ofertas. Vamos louvar o nosso Deus com 2 cânticos. Se os irmãos que vieram aí preparados podem ofertar nesse momento. Tudo
vamos nesse momento orar a Deus, consagrando aí os dízimos, as ofertas, agradecendo a todos que ofertaram, pedindo para aqueles que não puderam ofertar, estão impossibilitados por algum motivo. Vamos colocar também na presença de Deus esses irmãos, essas irmãs, pedindo aí emprego, pedindo, né, que Deus abençoe na área financeira, material, para que possam sustentar suas casas, suas famílias, contribuir também com a casa do Senhor. Então vamos jogar as bênçãos de Deus na vida material aí, para que Deus dê provisão, supra as necessidades da sua igreja. E também vamos interceder aí pelos irmãos e irmãs enfermos, né? Vamos colocar na presença do Senhor, os enlutados, pedindo aí pela família da Márcia, o Leon. Márcia que não está aqui conosco hoje, perdeu seu pai ontem, né? Então vamos orar pela nossa irmã, pelos enlutados aí e pelos enfermos, tá bom? A gente já sabe aí alguns nomes aí, então vou pedir ao Leon que nos conduza nesta oração de consagração e intercessão. Senhor Deus, estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Primeiramente para agradecer quantas maravilhas o Senhor faz por nós, Senhor. Amém. Pelo cuidado a cada dia, Senhor. No menor dos detalhes ao maior, o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Nos dando desde o ar que respiramos até enfrentar as mais difíceis dificuldades dessa vida, o Senhor tem nos apoiado e nos dado a direção, Senhor. Amém. E por isso somos gratos. Somos gratos por o Senhor ter ajudado aqueles que puderam contribuir hoje, na certeza de que a administração dessa igreja irá usar esse valor para aumentar o trabalho, para propagar o Evangelho, Senhor. Que esse valor seja sabiamente utilizado e revertido para a sua obra, Senhor. Amém. Pedimos que o Senhor também esteja abençoando aqueles que não puderam ajudar hoje, mas que estejam com o coração cada vez mais abertos e possibilitados também, Senhor, para poder dar o valor para a utilização na sua obra, Senhor. Amém. Que essas pessoas consigam um emprego, consigam se livrar dos problemas que estão nas suas finanças, no aspecto financeiro da sua vida, Senhor. Amém. Peço, Senhor, que esteja colocando a sua mão também sobre os enfermos, Senhor Deus, que estão passando esse momento terrível de necessidade aí, desde a pandemia até outros acidentes que ocorrem durante a vida, que o Senhor esteja guardando, Senhor. Amém. Que o Senhor esteja também consolando aqueles familiares e dando força para que eles possam apoiá-los. Amém. E ainda nesse sentido, peço que o Senhor esteja consolando os enlutados, Senhor. Amém. Tivemos muitas perdas ligadas às famílias dessa igreja ultimamente, Senhor Deus. Mas também estamos certos, Senhor, que tudo que o Senhor faz é para algo bem maior. E que nós possamos aprender também nessas dificuldades, Senhor Deus. Amém. Que nós possamos enxergar quão grande é o Senhor. Que o Senhor possa se fazer grande na vida desses enlutados também. Que eles possam enxergar a providência divina em suas vidas e que eles possam cada vez mais voltar-se para Ti. Amém. Que o Senhor esteja com o pastor da noite, trazendo a pregação da palavra. E que nós saiamos com o coração, nós cheguemos com o coração aberto e saiamos com essa palavra viva em nossas vidas. Amém. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé em Ti, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Podemos assentar. Amados, nós vamos agora passar um momento de edificação, momento de ouvirmos a leitura e a exposição da palavra do Senhor que Deus preparou para nós nessa noite, através da vida aí do nosso irmão, né? Profetizado já é pastor, já é um pastor, só falta ser ordenado, está na beira aí, né? Falou para mim aqui que já está no 45 do segundo tempo, ganhando de 1-0. Não pode levar gol agora. Então vamos lá, né? Estamos em oração pelo irmão, né? Tão conhecido aí, tão amado pela nossa igreja, ainda seminarista, mas daqui a pouco pastor ordenado, se Deus quiser. O Lucas então está com a palavra para falar conosco nessa noite. E agora, irmãos, é um homem respeitado, hein? Não respeita que não é menino, mas não, agora é homem casado, né? Tá bom? Deus abençoe. Amém. Boa noite, irmãos. Rapaz, que saudade que eu tava desses irmãos. Vamos? Opa. Agora foi. Aí, falar de microfone desligado complica, né? Não escuta. Irmãos, sentia saudade de vocês, viu? A gente aí já... eu pensei comigo, falei, quando o Ivan for pastor, aí vai querer pregar para a igreja dele, né? Não vou mais tanto
na Esmirna, mas a gente não imaginava a pandemia ainda no meio do caminho, né? E aí nem eu nem você, né, irmão? A irmã pregou na sala de casa lá, gravando os vídeos, né? Situação tão difícil que nós passamos. E é um privilégio, irmãos, agora podermos, né, voltar à comunhão, a igreja voltar às suas atividades normais e eu voltar a ver os irmãos. Isso é uma bênção, né? Agradeço aos irmãos pelo carinho que sempre mostram com a nossa vida. E o privilégio para mim, como eu falei, aniversário da nossa igreja, e em comemoração que você venha pregar. Eu falei, rapaz, agora eu me senti requisitado, me senti importante. Mais uma bênção, né, irmãos? Podemos louvar a Deus por mais um ano de vida desta igreja, que o Senhor continue fortalecendo os irmãos. E eu quero trazer uma palavra assim de encorajamento aos irmãos essa noite. Por isso convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo de número 18. Atos 18, nós falaremos do verso 24 a 28. Eu estou pleiteando votos também, irmãos, que agora o reverendo Ivan volta na minha ordenação. Aí eu já estou aqui, né, ganhando um votinho já no presbitério. Brincadeira. Atos capítulo 18, a partir do verso 24 até o verso 28. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Vamos orar novamente, irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua Palavra e nós clamamos a Ti que a inspirou, que o Senhor também nos ilumine o entendimento, Pai. Tua Palavra seja conforto, Deus, para as nossas angústias, que seja consolo, Deus, para os nossos temores, que a Tua Palavra nos exorte, Senhor, nos confronte nos nossos pecados, Pai. Senhor, nós oramos para que o Teu Espírito Santo nos quebrante, Senhor, trabalhe em nós, nos ensine conforme só o Senhor pode fazer. Nós oramos e cremos, por isso pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmão, você já fez uma viagem internacional naqueles aviões bem grandes que atravessam o Atlântico e vão lá para a Europa? Eu também não. A Europa não. Né? Às vezes a gente já pegou um ônibus aqui, foi no Paraguai. Né? Meu pai fala, eu já fiz viagens internacionais. Paraguai comprar Muamba. Né? Curioso, irmãos, nós pensarmos como as distâncias são longas do nosso país. Né? Como às vezes pensar em uma nação como esta, pensar em atravessar o Atlântico seja algo tão distante. Queria convidar você a pensar brevemente comigo sobre como a palavra de Deus chegou longe. Imagine, meu irmão, o caminho que as Escrituras fizeram sendo pregado pelos pastores, pelos evangelistas, pelos servos de Deus, desde a Judéia, no livro de Atos sendo narrado aqui, Apolo sendo enviado a Acaia, o evangelho se expandindo, o evangelho crescendo pelo Oriente Médio, o evangelho descendo para a África, subindo para a Europa, o evangelho atravessando o Atlântico, chegando às Américas,
América do Sul, América do Norte, até que um dia o nosso famoso Simonton desembarcou no Brasil, trazendo consigo o presbiterianismo e o ensino bíblico reformado. Isso se expandiu do Rio de Janeiro para São Paulo, para os rincões do interior do país, até que um dia alguém se estabeleceu em Guarulhos. Então se fundamentou uma igreja, e esta igreja pregou a outras pessoas, e nasceram outras igrejas, e aqui nós estamos. Parece que a gente faz assim um flash de todas as coisas que aconteceram. Pense, meu irmão, como a palavra de Deus viajou longe. Quantas pessoas se envolveram nesta tradição oral, nesta fala de um pregando o evangelho ao outro e pregando ao outro, e a escritura sendo traduzida para línguas e sendo entregue a diferentes nações, até que hoje eu e você estivéssemos aqui sentados com a nossa Bíblia em português, lendo do evangelho, entendendo sobre Cristo. Irmãos, isso é obra do nosso Deus. Isso só pode ser obra do nosso Deus. Mas o nosso Deus tem ferramentas, o nosso Deus tem meios, e na sua soberania, Deus escolheu a igreja como meio da propagação do seu evangelho. Reverendo Ivan começou a nossa liturgia lendo a grande comissão, ou citando a grande comissão: ide e pregai o evangelho por todo o mundo. Por isso, irmãos, nós precisamos pensar sobre a igreja missionária, sobre a nossa responsabilidade hoje, de entender onde nós estamos nessa longa história da pregação do Evangelho sendo espalhado pelos rincões do país. Será que nós já encerramos a carreira? Será que nós já pregamos tudo o que era necessário e nós agora só precisamos esperar o Senhor Jesus voltar? Ou será que ainda há muita seara a ser colhida e poucos são os trabalhadores? Parece ser este último o caso, quando o Senhor Jesus nos diz que roguemos a Deus que nos mande trabalhadores. Portanto, irmãos, falando sobre a igreja missionária, eu gostaria de conclamar os irmãos a esta obra, falando sobre o papel da igreja no envio missionário. O livro de Atos é singular nessa expansão do Evangelho. É um momento pontual que os gentios conhecem o Evangelho. A primeira, segunda, terceira viagem missionária de Paulo. Os apóstolos sendo perseguidos, muitos deles mortos, e os discípulos sendo dispersos pelas nações vizinhas, pela perseguição, e sempre pregando o Evangelho. Esse texto então nos leva a um momento pontual da igreja cumprindo o seu papel missionário, e creio que isso é normativo para nós, irmãos. Isso é o modo como nós também devemos pensar sobre missões, viver e praticar missões aqui em Guarulhos. Note como um primeiro ensino do texto nos fala sobre o papel da igreja na preparação missionária. Como a igreja é fundamental em preparar aqueles que vão para o campo, em dar todo o suporte e a atenção necessária para que isso aconteça. O texto passa a nos narrar, a partir do verso 24, que neste tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Este tempo que o texto está se referindo é um curto período de tempo em que o apóstolo Paulo saiu de Éfeso. Paulo havia viajado e já no capítulo 19 Paulo retorna de viagem. Nesse interim, um homem chamado Apolo chega a Éfeso. Este é um homem natural de Alexandria. Provavelmente, irmãos, alguém de muito conhecimento. A cidade de Alexandria era muito produtiva na sua literatura, na sua cultura. E este é um judeu alexandrino. Não um judeu como aqueles que estavam ali vivendo em Israel, mas provavelmente um judeu não nascido da descendência de Abraão, mas alguém convertido ao judaísmo, por ser de Alexandria. Este homem, no meio do povo, então, chamado Apolo, tinha duas características fundamentais. O texto diz que ele era eloquente e poderoso nas Escrituras. Apolo era um bom convencedor. Apolo era alguém que, e até nos traz a pensar nessa cultura de Alexandria pela sua eloquência.
Apolo era bom de conversa. Lá na roça nós falamos assim. Apolo era bom de papo. Apolo sentava com os judeus e lhes expunha e os convencia pelo ensino da Escritura, que era Cristo Jesus, o Senhor. Isso mais à frente. Mas uma segunda característica de Apolo é ser poderoso nas Escrituras. E a gente gosta de um negócio poderoso. A gente gosta, irmãos, de dar um flertezinho com os nossos irmãos pentecostais. A gente gosta de ver um poder de Deus acontecer. E o poder que é confessado por Apolo, o poder que pertence a Apolo, é o poder das Escrituras. É o vigor de conhecer a fundo as Escrituras, de ter em potência toda a Bíblia no seu conhecimento, pronta a ser exposta. Apolo era alguém que conhecia a Escritura. Essas são as características deste que é um potencial missionário chegado recentemente em Éfeso. O que é que este homem vai fazer em Éfeso? O verso 25 diz que ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Apolo era um homem empenhado na sua vida espiritual e fervilhava e efervescia o seu amor por Deus. É a linguagem bíblica para mostrar como lhe queimava o espírito por amor a Deus e a sua obra, sendo ele instruído no caminho do Senhor. Esta eloquência e este poder nas Escrituras são muito bem caracterizados por isso. A Bíblia muitas vezes usa essa expressão, irmãos. Falar, fulano andou no caminho do Senhor, ou alguém apartou-se dos caminhos do Senhor. E esta é claramente uma linguagem para falar sobre o temor de Deus, para falar sobre o conhecimento da palavra de Deus. O que nós temos então diante de nós é um homem exemplar. É um homem que qualquer um de nós queria como um irmão da igreja. As mães querem que seus filhos sejam como Apolo, eloquente, poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Nesse nosso ranço pentecostal, aquilo que ainda paira nos nossos corações, a gente tem aquela dualidade de dizer, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pastor fulano é muito bom na palavra e na letra, mas não tem unção. Ou o irmão ciclano é muito ungido e muito poderoso, ainda que ele não conheça bem a palavra. Meus irmãos, parece que a Escritura está nos mostrando que essas coisas andam juntas. Um pleno e profundo conhecimento das Escrituras e um coração fervoroso, um espírito incendiado, amando a Deus e amando as suas obras, amando a obra do Senhor. Isso não é algo que deva ser separado. E o resultado dessas coisas, na ação de Apolo, diz o verso 25, que com precisão ele ensinava a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo usava todo esse seu conhecimento não para ganhar dinheiro, não para lecionar aulas sobre convencimento, sobre discurso, como era algo provavelmente muito rentável na época, como os filósofos que discursavam nas praças. Apolo traz todas essas suas características para pregar a Jesus, e mesmo tendo uma pregação ainda deficiente no seu conhecimento. A Escritura nos dá ainda este parecer para nos mostrar, Apolo ainda não sabia tudo sobre Jesus. Apolo só conhecia o batismo de João. Sendo ele de Alexandria, um judeu distante, talvez conhecesse Jesus pelas notícias que chegassem de Jerusalém, pelas informações que viessem de longe. Apolo não é alguém que testemunhou como os discípulos os feitos e os ensinos de Cristo. Este é um processo inicial de pregação do Evangelho. Os 4 Evangelhos ainda não haviam sido escritos e propagados como poucas décadas depois. Não havia ainda um ensino conciso sobre Jesus. Se ouvia falar sobre Cristo. E Apolo amava o Senhor Jesus e ensinava eloquentemente, ainda nem mesmo sem saber que o Senhor Jesus havia ensinado sobre o batismo. Então, o conhecimento de Apolo, mesmo sendo limitado,
não o impedia de ser um pregador do Evangelho. O momento em que a igreja de Éfeso se choca com este homem chamado Apolo, se encontra com este eloquente pregador, é o verso 26. Quando Apolo se dirige para a sinagoga, para o lugar de reunião dos judeus e posteriormente de reunião dos cristãos convertidos, e Apolo passa a pregar na sinagoga. Apolo passa a falar com esta eloquência, poder e fervor sobre o caminho de Deus, sobre a palavra de Deus e sobre o Senhor Jesus Cristo. Então entram os nossos personagens tão importantes e que tanto nos ensinam neste texto. Priscila e Áquila. O texto diz que Priscila e Áquila ouviram Apolo falar, atentamente perceberam o conteúdo e o potencial deste homem na pregação do Evangelho, e eles então tomaram Apolo consigo. O texto nos dá a entender que talvez eles o tenham levado para casa, e essa é uma prática já comum deste casal, uma vez que o começo do capítulo 18 diz que o próprio apóstolo Paulo foi recebido na casa deles. Um casal que já tinha este amor pela obra e essa consciência de receber os pregadores da palavra de Deus, aqueles que estavam anunciando, os ajudar, os preparar e os enviar para o campo missionário. Priscila e Áquila então tomam Apolo consigo e lhe expõem com exatidão o caminho de Deus. Não que Apolo não conhecesse, mas havia detalhes e ensinos que certamente Paulo concedeu a Priscila e Áquila, e Apolo ainda era desprovido destes ensinos. Apolo então está um homem completo. Apolo então aprende com exatidão o caminho de Deus, o caminho sobre o Senhor Jesus, acertadamente como o apóstolo Paulo lhes havia ensinado. E agora eles, de certa forma, discipulam Apolo, ensinam Apolo, não para que a sua pregação seja mudada, mas para aquilo que já era bom seja ainda melhorado e o Evangelho do Senhor cresça. Veja, irmão, em todo este contexto, em todo este parágrafo que nós exploramos e vemos a personalidade deste homem, a sua chegada à igreja e a recepção de Priscila e Áquila para este. Nós vemos a responsabilidade e o papel da igreja em relação a estes homens. E não é diferente o modo pelo qual Deus dá dons e talentos aos homens para serem eloquentes, para pregarem a palavra do Senhor. E essas pessoas surgem no meio de nós. E a igreja tem este compromisso e mais ainda esta responsabilidade de primeiro conhecer e reconhecer os dons e talentos que o Senhor dá para que nós os sirvamos. Para notar os Apolos que estão no nosso meio, para entender aqueles que estão neste padrão missionário e nós incentivarmos e dizermos: eis aqui um servo de Deus. Eis aqui alguém que pode levar o Evangelho entre as nações. Eis aqui um jovem que é um potencial treinador do futsal. Essa menina fala tão bem com as crianças. Onde é que a igreja pode alocar essa pessoa e usar os seus dons e talentos para que ela sirva o reino, para que o Evangelho seja propagado? Talvez a primeira responsabilidade da igreja seja esta: olhar acuradamente, ouvir aqueles que estão no nosso meio, entender os dons e talentos que o Senhor está dando a cada um dos crentes, e então nós prepararmos estes crentes para servirem ao Senhor. Entender que é necessário conhecer e reconhecer estes os quais o Senhor dotou de dons e talentos e estão no nosso meio, para servir a igreja, para levar à frente o Evangelho. E, irmãos, por que não reconhecer entre nós próprios missionários? Por que parece algo tão distante de nós, aqueles que vão para os campos com Apolo, que vão ser enviados para a Acaia para instruir os crentes e pregar entre os judeus?
Por que nós não pensamos que da igreja presbiteriana Esmirna, Deus levantará grandes obreiros, Deus levantará missionários, Deus levantará servos para todas as áreas da sociedade daqui do nosso meio? Se nós perdermos de vista, irmãos, essa ideia, nós estaremos fadados a sermos nós mesmos. Nós aqui no nosso culto dominical, vivendo entre nós e achando que está tudo bom e pensando, é o quê? Atravessar o Atlântico? Viagem internacional? Eu acho que isso não é para nós. Deixe-me lembrá-los de um pequeno momento da história dessa igreja que ainda nós vivemos. O reverendo João Petrecelli. Irmãos, o reverendo João foi seminarista desta igreja. O reverendo João foi para o Chile, o reverendo João foi para a Nova Zelândia, trabalhou ativamente no Nepal e agora está, se não me engano, na Itália, fazendo base missionária para servir a outros que estão se preparando para o campo missionário. Filhos desta casa, irmãos que serviam entre nós. E nós não podemos limitar Deus e dizer, não, nós somos uma igreja pequena, nós temos os nossos propósitos pequenos aqui entre nós. Irmãos, Deus está dando dons, talentos, levantando homens poderosos na Escritura, pessoas dotadas por Deus de benefícios que a igreja deve olhar, reconhecer e dizer, vamos direcionar estes nossos irmãos para servir a Deus. Vamos, onde é que nós podemos ir? Aonde nós podemos enviá-los? Ou melhor, este propriamente nosso ponto, como nós devemos prepará-los? Priscila e Áquila chamavam Apolo junto de si e lhes ensinaram, detalhe, com exatidão o caminho do Senhor. Irmãos, talvez seja difícil para nós almejar as coisas grandes de fato. Pensar aquilo que não nos foi dado a pensar, nós não devemos fazê-lo, mas nós podemos olhar de uma forma bem estrita e entender que o caminho pelo qual Deus levanta pastores, missionários, obreiros, servos fiéis para a APECOM, para a APMT, para a Junta de Missões Nacionais, quantos dos nossos colegas de acampamento da juventude hoje estão trabalhando ativamente para essas coisas, quantos dos nossos Deus levará para o Congresso Nacional para levantarem voz cristã e testemunharem de Cristo. Quando nós pensamos nessas coisas grandes, nós dizemos, mas eu não sei como é que chega lá. Priscila e Áquila estão nos ensinando da forma mais branda e tranquila possível. Ensine a palavra de Deus. Irmãos, o caminho é o discipulado. Os missionários nascem, sabe onde? Na escola dominical. Foi tão bom quando um irmão que trabalha entre os quilombos, no Espírito Santo, um missionário da PMT, esteve na nossa igreja, e na escola dominical, ele falando aos irmãos, eles disseram, irmãos, a maior escola missionária que existe é a escola dominical. É aqui que nós vamos aprender da palavra, entender quem é Jesus, entender como pregar a outros. É daqui, irmãos, é do nosso meio que sairão essas pessoas usadas por Deus. E talvez o primeiro caminho que nós precisamos entender é que se nós os ensinarmos a palavra com exatidão, o Senhor levará este ensino da palavra aonde quer que for. Irmãos, estes homens e mulheres usados por Deus nascem no seio da família. Aqueles que são cuidadosamente ensinados na palavra, dia após dia, treinados no caminho do Senhor, para que o caminho do Senhor nunca se aparte dos seus corações. Estes, quando forem os nossos delegados, juízes, professores, quando forem o que quer que Deus lhes leve a ser, eles levarão consigo o Evangelho, eles serão propagadores do reino de Deus. E talvez as coisas grandes que nós almejamos começam neste pouco e neste cuidadoso zelo por ensiná-los a palavra. É assim que a igreja deve se preparar para o envio missionário, ou preparar os seus para a pregação do Evangelho e para o envio missionário, reconhecendo neles os dons e talentos que Deus lhes deu e lhes ensinando pontualmente, especificamente a palavra, para que eles tenham toda a bagagem necessária a fim de pregar lá fora. Mas ainda, irmãos,
a igreja tem um outro compromisso. Além de reconhecer, preparar essas pessoas, cuidar delas no nosso meio, sabendo que um dia elas sairão para pregar o Evangelho, a igreja deve também ser responsável neste envio. A igreja deve assumir o seu papel não só na preparação, mas no envio missionário. E esse segundo ponto muito nos ensina a partir do verso 27, quando nos fala da expectativa de Apolo. A Escritura nos diz que Apolo estava querendo percorrer a Acaia. Apolo, desejoso, certamente partilhou isso com os seus irmãos, e a resposta desses irmãos foi animá-lo. Os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem. A responsabilidade da igreja começa nestes pontos. E às vezes nós estamos propriamente matando os nossos. Quando algum dos nossos filhos diz assim: o meu sonho é ser proclamador da República. O meu sonho é ser um dia quem manda no país. Eu quero descobrir um novo planeta, mamãe. Mamãe, um dia eu quero ser um piloto de avião. E aí às vezes nós ingenuamente dizemos: ô meu filho, calma. Será que talvez você não vá tão longe, filho? Talvez você deva se amoldar e se acostumar um pouco. Baixe a expectativa. É curioso que, de fato, nenhum dos nossos filhos diz: mamãe, eu quero ser contador. Nenhum dos nossos filhos pensa assim. Mamãe, o meu sonho é ser um dia um grande escrivão. Eu quero trabalhar na delegacia como um escrivão. Não, ele quer ser o delegado, ele quer atirar uma arma e correr atrás do bandido. É certo, irmão, que a mente das nossas crianças, ela floreia em muitos aspectos. Mas será que nós não deveríamos olhar e, uma vez já tendo entendido os dons e talentos que o Senhor concedeu, tendo preparado eles no Evangelho, e dizer: filhos nossos, sejam o que Deus os chamar para si, façam o que Deus os chamar, animá-los, sustentá-los moralmente, dizer: vamos levar o Evangelho para dentro dos aviões. Quando o nosso filho for piloto de avião, nós vamos sim levar o Evangelho para as delegacias, para os nossos filhos prenderem os bandidos e pregar o Evangelho para eles. E olharmos, irmãos, acuradamente como os irmãos fizeram, entendendo as capacidades de Apolo, entendendo o chamado de Deus para Apolo e o animando. E mais do que isso, providenciando o que lhe fosse necessário. Naquele momento, os discípulos já trabalhavam na região da Acaia. E a igreja de Éfeso era reconhecida por esses irmãos. Paulo era o que havia plantado e agora zelava pela igreja de Éfeso. E a igreja então escrevia cartas, dizendo: Apolo esteve entre nós o ouvimos, nós o compreendemos, ele é filho nosso, os recebam. Nós não sabemos qual é o conteúdo dessa carta, mas é propriamente uma carta de recomendação para que Apolo fosse bem recebido pelos discípulos, e providenciando meios para que esses irmãos façam e cumpram o seu propósito. E Apolo então prontamente, tendo o ânimo dos irmãos, a força dos irmãos consigo, tendo os recursos necessários, a Escritura nos diz que Apolo partiu. E o verso de número 27 diz que, tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Curioso é que Apolo não foi um pioneiro, alguém já havia chegado antes. As pessoas ali já criam um evangelho, e Apolo trabalhou sustentando estes irmãos. E a Escritura nos diz que então ele, com exatidão, expondo a palavra de Deus, auxiliava os que já haviam crido pela graça. Pense que honra, meu irmão, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto e dizendo: eu, Paulo, plantei e Apolo regou. Apolo é alguém que está trabalhando juntamente com o apóstolo Paulo. Será que o reverendo João, tendo trabalhado no plantio de uma igreja da Nova Zelândia, nós não enviaremos um dos nossos para regar o trabalho que já está plantado? Será, irmãos, que não é responsabilidade minha e sua
com os nossos dons e talentos, continuar regando os trabalhos plantados em Guarulhos. A congregação Bereia está aí. A congregação da Getsemane está aí. E nós precisamos plantar outros campos. E nós precisamos regar os campos que já foram plantados. E homens como Apolo estão responsavelmente assumindo este trabalho, atravessando a Acaia e ajudando e auxiliando aqueles que já haviam crido. E ainda o verso 28 nos fala mais sobre o seu trabalho, dizendo que com grande poder Apolo convencia publicamente os judeus, provando por meio da Escritura que Cristo é Jesus. Aqueles homens judeus, conhecedores do Antigo Testamento, homens que tinham a lei de Moisés gravada nas suas mentes, praticantes desta lei, Apolo, sendo também um judeu de Alexandria, conhecedor das mesmas coisas e agora conhecedor de Cristo Jesus, trazia consigo seus dons e talentos, toda a sua bagagem de conhecimento, a sua pregação, e então convencia publicamente, claro a todos que quisessem ver, demonstrando a todos que Jesus é o Cristo, que o Messias prometido no Antigo Testamento era propriamente este Jesus. Isso é algo muito característico de Apolo, porque sendo ele um judeu, sabia da expectativa dos judeus, sabia do que pensam os judeus, de como creem os judeus, e Apolo usava toda esta sua bagagem de vida associada ao seu conhecimento de Jesus para levar a estes homens a salvação e ensinar a eles o compromisso verdadeiro que deve haver com Cristo Jesus. Portanto, irmãos, nós somos responsáveis pelo preparo, no nosso meio, receber, instruir, reconhecer os nossos, mas também enviá-los. E como nós fazemos isso? Animando-os, irmãos, orando por eles, mostrando a eles as dificuldades do campo e os precavendo disso, ensinando eles os meios necessários para que eles não sejam surpreendidos nas dificuldades que eles terão, mas que eles sejam preparados e dizendo: vamos, preguemos o Evangelho, nós não vamos retroceder, nós vamos adiante, o Senhor nos chamou à obra e nós faremos esta obra. Isso não é otimismo, meu irmão, isso é fé. A ordem do Senhor é que o Evangelho seja pregado. A comissão à Igreja de Cristo continua vigente. E esta nossa obediência na pregação do Evangelho, ela vem juntamente associada à fé de que vamos e preguemos, porque Deus cumprirá os seus propósitos. Deus fará o que for necessário. Portanto, ânimo uns aos outros. Vamos para o Futsalva, vamos para a reunião de oração, vamos orar pelo nosso bairro, vamos orar pela nossa cidade, vamos animar os nossos pastores. Irmãos, um dos trabalhos mais minuciosos, mais valorosos e também um dos mais desprezados é este apoio aos nossos missionários. Irmãos, os nossos missionários às vezes estão abandonados no campo. Nós temos um quadro enorme lá de, se não me engano, 150 missionários na PNT. E aqueles irmãos talvez não tenham o ânimo da igreja consigo. Talvez o nosso pensamento primeiro seja: olha, nós não temos capacidade agora de nos envolver com a obra missionária, nós não temos dinheiro, nós não temos como auxiliar. Irmãos, talvez o modo como Deus está claramente chamando a sua igreja é: anime os missionários. Escolha um daqueles do quadro da PMT, tem o e-mail e o telefone de um deles lá, lhe escreva um e-mail, lhe mande uma carta dizendo: irmão, nós da igreja Presbiterianismo e nem Guarulhos estamos orando por você, sabemos que você está cumprindo o propósito qual Deus te chamou, conte com as nossas orações, vai e pregue, porque você está em obediência ao Senhor. Quais são os seus pedidos? Quais são as suas necessidades? Nós vamos orar por você. Caminhos, irmãos, os quais Deus está chamando a igreja para participar deste envio e desta obra missionária. Igualmente como aqueles irmãos escreveram cartas para que os apóstolos o recebessem,
talvez nós não ajamos pela mesma via. As cartas hoje em dia, cartas de recomendação, talvez não sejam tão usadas como em um contexto romano. Mas deixe-me dizer, os nossos missionários vão precisar de passaportes, eles vão precisar de passagens, eles vão precisar de documentos. Eles, quando estiverem, como o reverendo Vinícius Bantin, há pouco estava na África do Sul, terão a sua família necessitada. Como, se não me engano, a mãe da Beth, esposa do reverendo Vinícius, passou por dificuldades físicas. Talvez, irmãos, o nosso cuidado com os nossos missionários e a igreja participar ativamente seja um dos nossos irmãos que é advogado ajudar no despacho da documentação. Um dos nossos irmãos que trabalha no aeroporto interceder junto a uma das companhias e providenciar a melhor passagem possível. Alguém que trabalhe numa agência de viagens, alguém que seja escrivão, alguém que trabalhe em um cartório e possa de alguma forma ajudar com os documentos. A nossa visão sobre o empenho para a missão acontecer precisa ser mais amplo, irmãos. Deus nos dotou dos nossos dons e talentos. Talvez quando um dos nossos missionários que mora lá no Amapá chegar num voo internacional em Guarulhos, ele precisa da sua casa para se hospedar por uma noite, no dia seguinte partir de viagem. Irmãos, não devemos limitar a nossa participação na obra de Deus. Nós devemos nos dispor para animá-los, para servi-los, providenciar a eles o que seja necessário para que a obra aconteça. De várias formas, de diferentes modos, o Senhor nos chama a fazer, a ensinar, a participar destas coisas. Irmãos, quando nós falamos sobre esta participação, nós tiramos então o foco do financeiro, mas nós podemos também e devemos ter um foco financeiro, porque os nossos irmãos que estão no campo missionário, eles precisam comer, eles precisam de remédios, eles precisam de documentos, eles precisam se locomover, como nós também precisamos. E essa é uma questão talvez muito difícil no nosso meio, quando nós realmente não temos. E nós talvez disséssemos: Senhor, se eu tivesse, eu gostaria. Eu queria ter mais para poder ajudar. Deixe-me partilhar com os irmãos um ensino muito valioso legado pelo presbítero Luiz. Quando, depois de alguns meses do falecimento do presbítero Luiz, o conselho estava reunido e o Felipe, seu filho, tesoureiro da igreja, participou de uma das reuniões e falando sobre a vida financeira da igreja. Não sobre o assunto do conselho, mas sobre a fala do Felipe a respeito do ensino do Luiz. O filho falando do seu pai, o Felipe nos dizendo assim: olha, meu pai me ensinou que se nós quisermos alcançar as nações, Deus vai nos dar o que nós precisamos para alcançar as nações. Ele é Deus provedor. Se nós quisermos alcançar o Brasil, Deus vai nos dar. O Estado, Deus vai nos dar. Se nós quisermos alcançar Guarulhos, Deus vai nos dar o que nós precisamos para alcançar Guarulhos. E se nós quisermos ficar só no nosso bairro, Deus também vai nos dar aquilo que nós precisamos para ficar no nosso bairro. Deus não vai nos encher o celeiro para algo que nós não precisamos. Mas o Felipe nos testemunhava dizendo: a tudo quanto nós nos dispusermos a fazer, a um levante missionário, a obediência da obra do Senhor, o Senhor proverá. Este é o convite, irmãos, da Escritura. Não é para você tirar R$100 do bolso e deixar de pagar a conta de luz. É para talvez se comprometer dizendo: Senhor, 1% da minha renda. Irmãos, é de partir o coração quando um professor novo do seminário, o reverendo Chum, nos falava que se todas as igrejas do Brasil contribuíssem com 1% da sua renda, nós daríamos tudo do bom e do melhor para os nossos missionários e nós poderíamos enviar muitos outros. Todos os gastos seriam supridos se as nossas igrejas fossem fiéis. Mas parece que a nossa mente é empresarial, irmãos. Parece que às vezes a gente pensa assim: bem, as empresas locais fazem assim, o mercadinho do bairro vende assim, o borracheiro que é meu amigo trabalha assim. As multinacionais, sim, essas vão longe. Mas não, nós somos uma empresa local. Nós somos uma igreja, um bairro de Guarulhos na nossa vivência. Irmãos, não é assim que o reino de Deus funciona.
o Senhor está chamando a sua igreja a se comprometer com o envio dos nossos irmãos para as nações, para os confins do Brasil, os nossos irmãos que estão na Amazônia, os nossos irmãos que estão entre os indígenas ou entre os quilombolas aqui do lado no Espírito Santo, mas o Senhor está chamando a sua igreja a se comprometer neste trabalho missionário. Por fim, irmãos, o compromisso da igreja com o trabalho missionário, nesta responsabilidade do envio, tem também um caráter daquele que é enviado. Aqueles que são os nossos missionários, os que propriamente deixam a sua casa e vão para longe. E nós precisamos ajustar bem o nosso foco e entender a nossa responsabilidade. Duro nos é dizer, irmãos, nós não vamos sanar a fome de todos. Nós talvez iremos enviar missionários para campos e nós vamos ter notícias de que as pessoas talvez estejam em situação de miséria e nós não vamos ter recursos para resolver todos os problemas, para sanar toda a fome e toda a miséria. Mas nós devemos entender que esta é uma parte da obra. Uma parte da obra é assistir os necessitados com o alimento, com a provisão, com o cuidado físico. Mas este não é o grande objetivo da obra. A redenção das pessoas não é neste mundo. Nós não queremos ofertar uma boa e sobejada vida neste mundo. A missão da igreja não é redimir o homem na sua condição social. Não é como muitos querem hoje inverter as classes sociais e pensar, quando os pobres forem classe média, então é que está bom. Irmãos, se Deus nos der condições de fazê-lo, louvado seja o Senhor. Nós queremos que ninguém viva na pobreza, só que, acima de tudo, nós queremos que todos conheçam do Evangelho. A missão da igreja é a pregação do Evangelho. Apolo se envolve propriamente em todo o seu poder e eloquência para revelar a Cristo. A mensagem da igreja é Cristo e nós jamais podemos perder isto de vista. É Ele que é anunciado. É este o Salvador que na Nova Jerusalém, na morada eterna, no novo céu e na nova terra, sim, não haverá nem fome, nem pranto, nem dor, e nós viveremos para sempre com o nosso Deus. O Senhor está nos chamando a alcançar os seus eleitos entre as nações, não para que eles vivam bem neste mundo, mas para que eles conheçam o Salvador e um dia eles vivam com Cristo na Jerusalém celestial. E Cristo é este caminho. Cristo é este meio, irmãos. Nós trazemos toda a obra missionária reduzida ao Senhor Jesus. E não é reduzida na sua importância, mas é na sua centralidade. Pregar Cristo crucificado. Mostrar para os judeus que o Messias, o Salvador, é Cristo. Mostrar para os índios que o sol e a lua não devem ser adorados, mas há aquele que criou o sol e a lua, e se eles crerem neste homem, eles terão seus pecados retirados. Alcançar os ricos, irmãos, e eles são parte da missão da igreja. Aqueles que estão se matando pelas suas riquezas e os seus bens e crendo que encontrarão satisfação nos prazeres deste mundo e mostrar a eles que o dinheiro é criado por Deus e não é, e nunca poderá oferecer aquilo que só Cristo oferece, a paz e a reconciliação com Deus. A mensagem da igreja é Cristo e é nisso que os nossos missionários devem estar bem focados e alinhados. E mais, irmãos, é este o nosso papel. É este o nosso papel. Porque ainda que nós não sejamos enviados aos confins como os missionários, nós somos crentes e responsáveis pela pregação do Evangelho. O reverendo João Petrecelli não vai pregar para o teu colégio de trabalho. A sua vizinha talvez não seja alcançada pelo reverendo João Marcos, que veio lá da China e agora está lá no Nordeste do país. Irmão, o Senhor te colocou lá. Por que será que o Senhor te colocou para costurar com aquelas costureiras ali que falam tão mal das pessoas? Por que o Senhor te colocou
num táxi, no Uber, e você vai pegar tantos passageiros que entram no Uber reclamando da vida e da família e dizendo que está tudo uma desgraça. Por que, meu irmão, que você pega aquele ônibus ou você anda no metrô e corriqueiramente você encontra com a mesma pessoa e dia a dia você está diante daquela pessoa? Será que não é ali que o Senhor está nos dizendo? Você tem o conhecimento das Escrituras. Pregue, testemunhe, puxa um bom papo, como Apolo fazia. A eloquência, irmãos, não é para pastores e seminaristas. Os crentes são capacitados pelo Espírito Santo para este propósito, que é o propósito da missão, testemunhar e pregar do Senhor Jesus. Portanto, pregue, meu irmão. Os dons e talentos que o Senhor te deu e o lugar em que Ele te colocou é para que você pregue, é para que você testemunhe, é para que você alcance estes que são eleitos de Deus e vão responder a mensagem do Evangelho. Ah, irmãos, que grata conversa eu tive semana passada. Uma irmã lá da primeira igreja, já uma senhora, bem senhorinha, e ela contou que estava na feira e usando a máscara da igreja. E ela na feira comprando seus legumes e começou a puxar papo com um jovem, começou a falar de Jesus para aquele jovem, o jovem viu a máscara dela, a senhora é da igreja? Eu sou da igreja presbiteriana. Que bênção! Então deixa eu convidar você para ir lá na minha igreja. Um jovem de 20 e poucos anos. Qual a chance, irmãos? Você na feira encontrar um jovem de 20 e poucos anos, falar de Jesus para ele e falar, vamos lá na minha igreja. E aí, de forma assim, muito grata. No domingo aí essa senhora disse, olha, e aí ele veio, olha ele aqui. E a gente conversou com esse jovem ao longo dessa semana. E às vezes, irmãos, nós é que estamos limitando Deus. Nós é que estamos dizendo, Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu não tenho dinheiro para ajudar na obra, Senhor, eu não tenho nenhum dom, nenhum talento que possa ser útil na propagação do Evangelho. Senhor, eu sei que os missionários estão trabalhando, mas eu não posso fazer nada. Não posso mandar um WhatsApp para um desses que estão no campo missionário. Irmão, o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos conclamando na nossa responsabilidade para servir o Senhor nas missões, para sermos fiéis como a igreja de Éfeso, como Priscila e Áquila, recebendo, enviando, animando, apoiando os nossos, para sermos como Apolo, refletindo o caráter de Cristo e pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Por onde o Senhor Jesus ia, ele encontrava esses bons diálogos e falava sobre a salvação que ele operava na vida das pessoas. O Senhor está nos chamando para ir neste mesmo caminho. Sejamos nós, irmãos, firmes, sejamos nós decididos em nos empenhar por isso. Pensar e conversar entre nós, entre a família, como e quando, quem que nós vamos ajudar? Vamos abrir o quadro da PMT? Vamos escolher um dos irmãos lá? Você acha tão fantástico quem trabalha com os índios? Quem da nossa agência missionária está no meio dos índios e a gente pode ajudar? Nós vamos tirar férias em janeiro, para onde nós vamos? Vamos para a praia, não? Vamos lá entre os quilombos, lá conhecer o trabalho dos quilombolas e servir um pouco aos nossos irmãos? Eu sou pedreiro, quem sabe eles têm um muro para rebocar lá e eu posso ajudar no crescimento da obra, a gente terminar uma fiação elétrica da igreja lá no meio dos quilombolas. Aqui no Espírito Santo. Irmãos, não é que a obra de Deus seja distante de nós, é que talvez nós é que vamos nos distanciando. O Senhor nos chama. E este é um privilégio santo. No último dia, irmãos, no dia da consumação deste século, nós não vamos querer nos lembrar de como foi o futebol do nosso time, nós não vamos querer lembrar do piso que nós colocamos novo na cozinha, nós não vamos querer lembrar de qual faculdade que meu filho fez. Nós vamos querer olhar o Senhor Jesus, louvar o nosso Deus e cantar diante do seu trono com todas as nações ao nosso redor. Por que não, então, começarmos já a fazer o nome de Deus conhecido entre todos, glorificar o Senhor no nosso meio e até os confins da terra? Este é o chamado, para nós sermos ceifeiros desta seara, trabalharmos junto do nosso Senhor e assumirmos como igreja, como a igreja de Éfeso, esta nossa responsabilidade.
O Senhor nos dê graça, o Senhor nos fortaleça para essa tarefa. Vamos orar, irmãos? Convido você a fechar os seus olhos e nós orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos o Senhor, porque pudemos, Deus, desde o princípio deste sermão, nos lembrar que o Teu Evangelho veio de longe para nós. Irmãos abnegados se voluntariaram para partir para terras distantes e levar a Tua palavra. Igrejas inteiras, irmãos nossos, dispuseram valores para que esses irmãos fossem enviados, os animaram e fortaleceram. A Tua palavra chegou a nós, Pai. Como é glorioso para nós olhar para o passado e agradecer ao Senhor, porque o Evangelho atravessou os mares e chegou a nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque nós conhecemos a Cristo, nós temos comunhão com o Senhor, fomos salvos do nosso pecado no conhecimento de Cristo, Pai, trazido pelos nossos irmãos. Nós Te louvamos, Pai. Esta é obra Tua, é soberania do Senhor nos alcançar nos confins deste mundo, Senhor. Nós oramos, Pai, para que o Senhor nos capacite e nos fortaleça também, para sermos nós enviadores, Pai, para sermos nós os participantes desta nossa geração que servem voluntariamente o Senhor e levam a Tua palavra. Nos ajuda, Pai, nos dê condições, Senhor, nos dê ânimo, nos dê força, Pai, dá sustento à Tua igreja, Senhor, nos dá bens financeiros, não para nós, Senhor, não para o nosso enriquecimento, mas para que a Tua obra cresça. Nos ajuda, Pai, nos desafia, Senhor, nós oramos, para que nós possamos com alegria e regozijo no último dia louvarmos ao Senhor e glorificarmos o Teu nome junto de todas as nações alcançadas por Ti. Nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos pelo privilégio mesmo de sermos já participantes desta obra. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor cumpra os Seus propósitos através da vida desta igreja. Traga os salvos, Pai, convence os corações, quebranta os duros de coração deste bairro, Pai, para que se rendam ao Senhor e venham servir o Senhor conosco, Pai. Nós oramos para que a Tua igreja se torne pequena no espaço físico, em vista dos que o Senhor converterá. Traga os seus, Pai, mas nos dê fidelidade para permanecer diante do Senhor no trabalho servil por todos os dias da nossa vida. É o que nós oramos, é o que nós encarecidamente pedimos, no nome de Jesus. Amém. Bênção de Deus, né? Nossa palavra vai acabar o teu aqui, né, Paulo? Nós vamos glorificar a Deus cantando com hinos ceifeiros do Senhor. Eu não tinha nem combinado com o Lucas, ele falou exatamente isso. Ceifeiros, né? Vamos cantar esse hino então, em resposta à palavra que ouvimos aqui nessa noite abençoadora. Vamos colocar de pé ao som do hino e louvarmos ao nosso Deus com este cântico. E pensando na letra, né, para que nós sejamos aí instrumentos, sejamos ceifeiros nessa seara do Senhor. Louvemos ao nosso Deus. Música
bênção do Senhor, cantando a Ventriz. Eu pedi a nossa irmã Dona Nil que nos conduz nesta oração final. Senhor, Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui e ouvir, ó Pai, esta palavra, para que nós possamos sair daqui desta noite com o nosso coração disposto a fazer o que a palavra nos ordena. Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai, para que nós possamos fazer e sustentar a tua obra de acordo com a tua vontade. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada pela vida do Lucas, pela vida da sua esposa. Obrigada, Pai, por todos os irmãos que aqui estão nesta noite. Agora, Pai, nós vamos para a nossa casa e nós pedimos que o Senhor nos leve debaixo da tua potente mão, livrando, Pai, os teus filhos de homens maus, de acidentes, e que possamos ter uma semana abençoada, Pai, debaixo da tua preciosa presença. Em nome de Jesus, Pai, a oração que nós te fazemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, ide em paz. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso bondoso Deus, onipotente Pai, e a eterna consolação, a comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vós, igreja de Esmirna, povo do Senhor, e sobre todo o teu povo, a Deus, por toda a terra, Deus, conforme aqui ouvimos nesta noite. Que o Senhor abençoe esses homens e mulheres do Senhor em toda a face da terra. Nós oramos assim, rogando a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos, e encerramos o culto desta noite agradecendo a Deus em primeiro lugar.